Ok. O senhor teve acesso ao depoimento da Graciele, né? E onde o senhor teve esse acesso? Perfeitamente. O depoimento da Graciele, ele foi prestado ontem pela manhã. Ele começou por volta das 10 horas da manhã e terminou próximo às 13 horas, esse depoimento. Ele foi colhido pela autoridade policial, estiveram presentes os delegados responsáveis pelo caso e colheram o depoimento da Graciele dentro da própria penitenciária modulada de Ijuí. O que ocorre? Havia um pedido da defesa do Dr. Leandro Boldrin para que o advogado dele também acompanhasse esse depoimento da Graciele, o interrogatório da Graciele. No entanto, este pedido ele foi indeferido pela autoridade judiciária, que permitiu tão somente e deferiu que ao final do interrogatório fosse disponibilizado aos demais defensores o inteiro teor, a cópia integral do depoimento da Graciele. E assim eu tive acesso ao depoimento da Graciele. Com relação a isso, eu posso passar todos os detalhes que eu vejo com relação ao que diz respeito à minha cliente. Agora, os detalhes da defesa da Graciele, isso daí compete. Tá, mas em relação ao depoimento da Graciele, Em relação ela confessa isso, que matou o menino? Perfeito. Mas ela confessa na seguinte circunstância: crime acidental, que ela não teria a intenção de matar o menino Bernardo. O que ela diz é exatamente, por isso que eu posso falar o que a Graciele disse, porque se trata exatamente das coisas que haviam sido já ditas pela minha cliente. Então, a versão da Kelly ontem, perante a autoridade policial, confirma integralmente tudo aquilo que eu já vinha nos últimos dias sendo porta-voz da Edelvânia. Ou seja, o crime foi acidental, a madrasta deu uma superdosagem de medicação para o menino provavelmente tenha tido uma parada cardiorrespiratória e perdeu a vida. No momento que o menino perdeu a vida, as duas estão no veículo da Edelvânia, notam que ele perdeu a vida e elas se desesperam. A Edelvânia sugere, inclusive, comunicar imediatamente à polícia o ocorrido. Minha cliente queria procurar a polícia. E daí, a Graciele, não sei se também pensou ou não pensou, ou diz que pensou esses detalhes assim muito apurados, só relendo o depoimento para passar para vocês, mas enfim, cogitaram a possibilidade de procurar a autoridade policial. Não fizeram, entraram em surto, se desesperaram as duas, e daí elas procuraram uma maneira de se desfazer do corpo. E foi então que elas cavaram um buraco e enterraram, né, o menino Bernardo. Não há premeditação, não há injeção letal, não há cova cavada 2 dias antes. A cova foi cavada no dia que o menino morreu, ou seja, logo após a morte do menino foi cavada. Me perguntaram, mas como uma cova daquele tamanho? Olhando assim as filmagens, eu tive a impressão que a cova é muito grande, que o buraco seria muito grande, o buraco cavado. Mas se vocês forem lá examinar em loco, vocês vão ver que ele é um buraco extremamente pequeno e que a terra onde foi cavado é uma terra fofa, ou seja, fácil de ser escavado. Não é um solo assim, como é que eu vou explicar? Não tenho muito conhecimento de solo, mas enfim, o local era de fácil confecção, aquele buraco, né? Então elas fizeram aquele buraco, então aí justifica que elas foram vistas no primeiro momento chegando com o menino e com vida, e depois elas retornando, que elas retornam, atento, não é 45 minutos, como alguém disse que elas voltaram na sequência, elas não voltaram logo, né? Elas demoraram em torno de 3 horas e 20, mais ou menos, para retornar ao posto de gasolina, e aí elas são vistas novamente somente as duas, sem a presença do menino Bernardo. Então, tudo o que foi dito, claro que essa parte das câmeras ficou um pouco, não foi comentado com a Graciele, mas assim, as coisas todas elas para mim já parecem bastante esclarecidas. O menino Bernardo veio a Frederico com a Graciele, encontraram a Edelvânia. O que acontece? A Kelly diz que teria vindo para compromissos, né, pessoais, provavelmente, não sei o que ela tinha vindo fazer, mas eram compromissos pessoais dela, né, que ela veio a Frederico. Na verdade, pelo que ela diz, ela nem sabia se traria ou não traria o Bernardo junto. Parece que foi não sei se ele teria sugerido que ele viesse, mas enfim, isso ficou um pouco confuso. Ela nem sabe que ponto seria isso. E o menino teria vindo a Frederico, né?
E daí o que acontece? Se encontraram com a Delvânia, o menino tomou uma superdosagem de medicação ministrada pela madrasta, o menino veio a óbito, as duas se desesperaram, entraram em choque por causa disso, uma até queria procurar a polícia, trataram de enterrar o menino, ocultaram o cadáver. Então, está bem delimitada a participação de cada um disso. Né? Tá, mas e a questão de ocultar o cadáver, quem é que teve essa ideia? Quem teve a ideia, elas saíram e tomaram a decisão conjunta de ocultar o cadáver, né? Agora já não sei de qual das duas partiu, né? Porque isso, para nós definir qual das duas partiu, só se um de nós estivesse presente no momento, né? A questão é a seguinte, a minha cliente ela não foge da responsabilidade dela. Se ela estivesse fugindo da responsabilidade dela, inclusive daí essa seria o motivo para mim perquirir a respeito de quem teve a ideia e quem não teve a ideia de ocultar o cadáver. Mas enfim, a minha cliente ela reconhece que participou ativamente da ocultação do cadáver. O que a minha cliente diz é que ela não participou, e isso agora veio confirmado de forma definitiva pela própria Kelly, que a minha cliente não participou do evento morte. O menino morreu por ter sido ministrado uma dose cavalar de medicação para ele. Esse foi o motivo da morte. Quem ministrou essa dose? Por que o objetivo da aplicação, segundo ela, é que o menino estaria inquieto, né? E que o menino também faria uso de algumas medicações de uso psiquiátrico, ela diz lá, eu não sei se Ritalina, o que era, não lembro a substância, eu sei que o menino fazia uso de substância psiquiátrica lá, e ele era inquieto e ela, para poder o menino ficar mais tranquilo, se não estava tão agitado, ela teria dado, ela já teria começado a dar, antes de sair lá de Três Passos, ela já teria dado um pouco, depois na estrada, quando o policial parou, parece que daí o menino ficou mais inquieto, deu mais um pouco, enfim, eu acho que ela perdeu o controle na quantidade da dosagem. Eu fui atrás de fazer uma investigação a respeito daquela substância que está sendo indicada, do tal do midazolam, né, e realmente, se lida a bula, que isso está disponível em vários sites da internet, a bula do midazolam, a bula do midazolam, ela realmente relata que em caso de superdosagem, a consequência realmente é essa, né? Problemas de ordem de cardíaca, problemas respiratórios que podem levar inclusive ao óbito. Isso, então, assim a tese e a versão, elas estão andando de forma linha única. Então o Leandro não tem nem envolvimento nenhum. Olha, eu até agora não consegui visualizar nada com relação a ele. Né? Eu não consigo imaginar em que parte, aliás, é uma coisa que eu gostaria que me esclarecesse, né? Em que parte o Leandro poderia estar envolvido com isso, né? Eu não sei, eu não conheço da vida desse pessoal, né? Eu tomei conhecimento desse pessoal fora de Delvânia, que a família dela já eram meus clientes anteriormente, né? Então eles lá eu não conhecia, o pessoal de Três Passos, Leandro, Madrasta, enfim, essas pessoas eu não conhecia. Mas assim, o que eu posso perceber é que se existe alguma responsabilidade, alguma coisa do Leandro, não é com relação ao evento morte, né? Não é com relação ao evento morte. O Leandro pode ser acusado de ser um mau pai, pode ser acusado de ter negligenciado o Bernardo, pode ser acusado de uma série de coisas. Agora, com relação à morte desse menino, eu não consigo visualizar absolutamente nada que pudesse incriminar ele. Não quero fazer a defesa dele, né? Não quero fazer a defesa dele, né? A defesa dele pertence ao meu colega, o Dr. Jader, mas eu particularmente escuto com muita ressalva essas informações que inclui o Dr. Leandro Boldrini nesse evento, né? Porque para mim a versão verdadeira dessa história, a única que existe é essa dada pela Graciele, né? E aquela que a minha cliente vem sustentando desde o início. O primeiro contato que eu tive com a minha cliente lá no presídio, ainda em Três Passos, alguma das coisas que eu coloquei para ela e que eram condições para mim assumir a defesa dela, é que eu teria que estar certo de que ela não havia participado do evento morte. Que se ela tivesse participado do evento morte, eu não iria patrocinar a defesa dela por motivos de fórum íntimo, né? Como não patrocinaria a defesa da madrasta, né, por motivos de fórum íntimo meu. Mas também não quero fazer um julgamento, né, um pré-julgamento, né, a respeito do fato. E o que ocorre? Ela me disse não, eu não participei do evento morte. A única coisa errada que eu cometi foi ter participado do enterro do menino e da ocultação do cadáver. Me arrependo do fundo do coração de ter participado disso. Nunca fui tão boba, nunca fui tão
tão boboca, nas palavras dela, em ter participado de uma coisa dessas. Eu podia ter simplesmente chamado a polícia e não ter dado ouvido para Kelly, não escutar aquelas lorotas, não ter aceitado as ameaças dela. Teve uma oportunidade que eu podia ter saído disso. E daí ela acabou indo na ocultação. A Graciele fala sobre ter ameaçado a Edelvânia? Sim, não, ela não diz ameaçada. Ela, ameaçado, assim, ela não fala assim. Mas ela assume literalmente que ela pressionou de forma coercitiva a minha cliente. Né? Então ela mesma assume que pressionou, que fez pressão psicológica de forma cruel, inclusive, contra a minha cliente, para a minha cliente ajudá-la. Né? Então veja só, né? Tu tá ali num momento desse, tu vê uma criança morta, que tomou uma superdosagem, alguém te assustando, história de polícia, de ser presa, e que tu estava junto e se assustou, e ela com a cabeça que sei lá o que aconteceu naquele momento, né? Não sei, nunca vivi uma situação, nunca tive uma situação dessa, eu não posso afirmar de que forma eu reagiria, né? Certamente não iria participar da ocultação do cadáver, né? Mas a reação humana, ela varia de pessoa para pessoa. Umas pessoas são mais fortes, umas pessoas conseguem agir com a razão, e outras nesse momento, totalmente acuadas, acabam fazendo exatamente essa bobagem que a minha cliente fez, que é a ocultação. Né? E a questão da Graciele vinha, Frederica, ela vinha com frequência, e por que dessa vez ela trouxe o menino, se das outras vezes? Olha, eu não sei da frequência das vindas delas, né? da frequência, e até assim, ó, eu tenho que me deter ao que foi perguntado para ela com relação ao dia do fato. Né? Então ela disse que aquele dia ela teria vindo para compromissos pessoais, por compromissos íntimos, compromisso pessoal, um compromisso ela veio, né? Nas entrelinhas não sei o que seria esse compromisso, e também não me cabe, eu queria ser um compromisso, mas isso deixa bem claro que ela não teria premeditado morte nenhuma. E veja só, a perícia já confirmou que realmente foi encontrado no corpo do menino a substância midazolam. Esse medicamento ele é tranquilizante, ele é um medicamento usado para eventos que antecedem procedimento cirúrgico ou com pré-anestésico, não sei, enfim, como está lá na bula do medicamento. Então, assim, descartada a possibilidade de injeção letal, descartada a possibilidade de cova cavada antecipadamente, descartada a motivação financeira. Minha cliente não recebeu nada por isso, minha cliente realmente foi uma boboca que se envolveu nessa situação, que se deixou levar pela lábia da Kelly. Então, assim, agora o que nós temos de novo é que as coisas estão começando a serem esclarecidas, que nós já conseguimos desenvolver uma ordem cronológica, lógica dos fatos que aconteceram envolvendo o menino Bernardo. O que até então nós estávamos trabalhando com conjectura, com história de injeção, com história disso, com história daquilo, com eu tenho provas daquilo. Então, assim, ó, agora pararam. Uma coisa que eu sugiro à imprensa, e aliás, eu desafio a autoridade policial, agora, nesse momento, apresentar esse documento, esse depoimento da Graciele para toda a imprensa, para toda a população, e pararmos com esse sensacionalismo barato de eu tenho prova disso, eu tenho prova daquilo, eu tenho prova do desenvolvimento dos três, que na verdade eu não estou vendo nada. Até agora eu não consegui ver. Aliás, se o depoimento da Kelly, que foi tido no início, dito como verdadeiro, como tendo sido tudo palavras da Kelly, como se a Kelly tivesse, como se a Edelvânia tivesse confessado tudo, que tinha na mão uma confissão da Edelvânia, que até certo ponto chegou divulgado, salvo engano, na 0 hora, teria sido divulgado. Então agora que a delegada faça a mesma coisa, que ela apresente para os senhores o depoimento da Kelly, para que todo mundo tire essa conclusão do caso. Para que todo mundo verifique se as coisas não são exatamente como eu estou falando, se não são dessa forma que eu estou dizendo para os senhores. Minha cliente não participou do evento morte. Não adianta querer atribuir essa pecha para ela, que essa não é dela. Ela não merece ser acusada de homicídio, ela tem que pagar pelo que ela fez. Ela merece ter um julgamento justo, e o julgamento justo inclui a condenação dela no crime por ocultação de cadáver. Isso, minha cliente deve ser condenada e deve pagar pelo que fez. Mas as pessoas devem pagar tão e somente pelas coisas que elas fizeram. E a conduta dela está bem delimitada. A participação dela cinge-se tão e somente à ocultação de cadáver. Isso veio ratificado. Com relação aos detalhes da participação da Edelvânia no crime, a Graciele deu nesse depoimento? Sim, minuciosamente.
minuciosamente, na participação do crime que tu se refere, no crime de ocultação, né? Ela reconhece que deu a superdosagem para o menino de forma acidental, inclusive diz que jamais teria feito alguma coisa com o menino, que ela jamais, em momento algum, passou pela cabeça que o menino pudesse morrer. Ela jamais passou pela cabeça isso. Foi um acidente, segundo ela, teria sido um acidente, né? E isso já veio, a minha cliente já havia falado várias vezes isso, que o que tinha acontecido era uma superdosagem acidental e que em determinado momento, quando viram que o menino morreu, daí trataram de enterrar o cadáver. Aliás, elas perceberam, eu não sei, eu não consigo definir aqui fica confuso, quanto tempo ali mais ou menos entre a superdosagem e o menino morreu, porque pelo que eu entendi, pela minha cliente, ela fala que o menino estaria deitado no banco traseiro do automóvel e que em certo momento uma delas seria virada para trás e olhou que o menino estava, parece que babando, e daí o que acontece? O carro fez a volta e o menino caiu, e caiu com o rostinho para baixo, nos pés, né? E daí então a madrasta vai lá e mexe, Bernardo, o que tu tem, Bernardo? E sacode o Bernardo, e daí a minha cliente já está do lado de fora e olha, ele não está bem, aconteceu alguma coisa com ela. Daí a minha cliente verifica e vê que ele está sem pulso e que ele tinha falecido. Daí ela disse, o menino morreu, ele está morto, ele está morto. E daí a outra olhou e viu que estava morto, e daí quando elas botaram os pés no chão que o menino estava morto, daí começaram um pânico, né? Uma coisa que isso é mais que previsto que ia acontecer, quando alguém se desse de conta, né? Então, assim, pelo que a Graciele diz e pelo que a minha cliente diz, morte acidental, superdosagem, participação de Eudevânia em evento pós-morte, ocultação de cadáver. Nada daquilo que foi relatado. Né? E qual é a relação quanto à escolha do local? Qual é a relação das duas com o local onde o menino foi localizado? Não sei qual é a relação. Talvez pela Eudevânia conhecer o local, né? Que conhecesse bem a região, né? Talvez pode até ter partido dela, não vou dizer que não, né? Pode ter partido até dela, a ideia de ir naquele local, né? Que ela conhecia bem a região, era próximo a um local lá de familiares da Eudevânia, né? Talvez ela tenha pensado que lá fosse um local apropriado para ocultar e que talvez realmente não achasse mais. Então, assim, na ocultação de cadáver eu me rendo. Tem que reconhecer, minha cliente realmente é culpada, né? Não quero... Eu acho assim, que as pessoas devem responder no limite das suas responsabilidades, né? Pois não. Bom, o senhor teve acesso ao depoimento da Graciele, certo? Sim. Em linhas gerais, ela contou mais ou menos a mesma versão que a sua cliente. Perfeito. Existem pontos de divergência? Nenhum. Absolutamente nenhum. Nenhum ponto de divergência. O depoimento da Graciele, que eu tive acesso e li ele integralmente. Não posso disponibilizar ele para vocês, porque se trata de um documento que coloca em segredo de justiça. Mas eu posso comentar as coisas que eu li e aquelas coisas justamente que corroboram o que já vinha sendo falado pela minha cliente Eudevânia. Então, assim, não há divergência entre o depoimento dela. A versão é única. A madrasta teria vindo a Frederico para compromissos pessoais, não sei se natureza íntima. Para comprar uma televisão? Então, isso eu não sei se necessariamente a televisão, não sei se de repente não era uma desculpa ou sei lá o que era, mas enfim, eu sei que ela adquiriu a televisão. Essa questão da televisão já parece perfeitamente clara. Teria vindo para um compromisso e o que ocorre? Deixa eu só desenvolver a ordem cronológica do que ocorreu. E então ela veio de lá para cá, no caminho ela já deu medicação para o menino se acalmar, porque o menino não era inquieto. Depois, novamente, no segundo momento, após... Não intravenosa, a medicação foi via oral. Vamos esclarecer que foi via oral e vamos afastar a questão da injeção letal. Tá? A substância que foi encontrada pela perícia é o midazolam. Essa foi a única substância encontrada no corpo do menino. Ela deu doses excessivas desse medicamento. Quantas doses? Não sei de precisar exatamente, não sei de precisar, porque isso é um detalhe que com uma única leitura do depoimento dela eu não consigo te responder. Eu teria que
ler mais vezes o depoimento para pegar esses detalhes tão pequenos. Mas né, ela como mencionou quantidade. em algum momento. Mencionou que teria dado uma superdosagem para o menino. E essa superdosagem foi o que acabou levando o menino a óbito. E quando elas perceberam que o menino estava morto, que ela percebeu que ela tinha feito isso, a minha cliente inclusive tentou dizer que iria avisar a polícia, que iria comunicar a polícia do que ocorreu. Então entraram em desespero e partiram para ocultação do cadáver, ou seja, esconder o corpo. Foi isso que Mas no momento em que a sua cliente encontrou com a Graciele, no momento em que ela se encontra no Frederico Westphalen, qual era o estado do Bernardo nesse momento? Ele já tinha tomado remédio? Já havia tomado, mas Ele já estava desacordado? Sim, não estava desacordado. O menino estava acordado, tanto é que existe aquela versão que eu ainda não verifiquei, que ele teria sido visto desembarcando do carro da Edelvânia, entrando de novo, que teria sido visto os três juntos nas filmagens. Então, assim, ó, o menino, o Midazolam, ele é um medicamento que ele tem uma durabilidade, o efeito dele é pequeno. Tipo, se tu toma, tu pode retomar a lucidez em pouco tempo, né? Dependendo da dose que tu toma. Então, ele tomou essas doses, mas ele já tinha recuperado a consciência. E daí, após esse momento, chega um momento que ele toma uma dose cavalar e daí dá o problema, que ele tem uma parada respiratória, né? Cardiorrespiratória, enfim, e falece, né? Uma parada respiratória, no caso. Porque esse remédio, pelo que eu pude investigar, ele provoca uma parada respiratória, mas não cardiorrespiratória. Daí eu não vejo esse detalhe técnico do ponto de vista médico, assim, eu já não sei lhe dar detalhes. As coisas que eu falo é que o que teria acontecido, que teria ministrado esse medicamento e o menino teria falecido. E por que que ela teria ministrado medicamento uma segunda vez? Examinei a bula desse medicamento por curiosidade, não que eu tenha algum interesse na discussão a respeito disso, mas lá ele fala com relação a problemas respiratórios e problemas cardíacos. Ele fala as duas coisas na bula. Nós podemos verificar a bula do medicamento Midazolam, né? Então, principalmente na parte que ele trata de medicamentos administrados por via oral, do Midazolam. Então, assim, ó, o motivo por que teria sido dada essa medicação é que o menino tinha hiperatividade, ou seja, aquela criança que não consegue ficar quieta, não para quieta a momento nenhum. E ela diz que teria dado isso para ele se acalmar, como uma espécie de tranquilizante. E qual foi a razão delas se encontrarem? Por que Graciele e Edelvânia se encontraram para o objetivo? Olha, elas eram conhecidas, né? Eu acredito que ela veio eventualmente a Frederico, e antigamente elas moraram juntas, inclusive antes do casamento, né? Antes dela casar, moraram juntas as duas, então elas realmente se conheciam, né? Isso é inegável. Juntas? Eu não sei esse período da vida passada dela, mas eu sei que elas moraram um período junto anterior ao casamento. Sim, com o Leandro, mas aqui em Frederico, né? Então elas já se conheciam, isso não é novidade alguma, né? Certo, mas o senhor não sabe me dizer qual era a razão do encontro? Não. Aliás, eu acho até que o encontro foi, de repente, tenha sido até eventual com a Kelly. Porque ela relata lá no depoimento, com a Edelvânia, tenha sido até eventual, porque ela relata lá no próprio depoimento dela que ela veio para compromissos pessoais, né? Assim, eu tenho algumas conclusões minhas pessoais com relação a essa vinda dela e para que seria. Que o senhor não vai nos contar. Né? Não, eu tenho algumas conclusões, assim, né? Mas é uma coisa assim tão pessoal e tão íntima dela, que são conclusões pessoais minhas, desprovidas de qualquer coisa que pudesse comprovar essa tese, né? Mas enfim, ela diz lá que veio para compromissos pessoais dela, e essa é a versão dada pela Kelly ontem, que também já havia sido confirmada pela Edelvânia. A Kelly costumava frequentar o apartamento da Edelvânia? Não tenho essa informação. Não tenho como te precisar essa informação, se ela frequentava, não frequentava. Essa informação eu não tenho como te precisar. Está descartado o suposto pagamento? Totalmente, né? Totalmente. Isso foge qualquer... É negado pela própria madrasta um pagamento, motivação financeira. Isso ela descarta categoricamente, né? Pela minha cliente também, né? Isso seria uma coisa muito simples de se investigar, né? Onde está o dinheiro, né? Então... Doutor, eu não tive acesso ao depoimento da Edelvânia, mas o Jornal 0 Hora sim. E na primeira... Não, isso eu não sei. Isso eu não sei. Segundo eles próprios, digamos. A senhora está afirmando que eles tiveram depoimento. Eu não sei de que forma eles tiveram. E também não já sei, mas eles publicaram, o ZH teve acesso ao depoimento. Já me antecipo, porque as coisas assim, ó, por exemplo, assim, ó,
teve acesso ao depoimento ou teve acesso aos comentários referentes ao depoimento. Porque às vezes assim, ó, se diz uma coisa, a senhora agora eu estou lhe dando acesso a detalhes do depoimento, mas a senhora não está tendo acesso ao depoimento, porque eu teria que pegar o papel e entregar para a senhora. Então isso é diferente. Então tem que ver como as coisas são ditas. Porque teve acesso ao depoimento ou teve acesso ao conteúdo. Não sei. É relativo. Eles então, publicaram assim, ó, dessa forma. Teve acesso então, ao assim, ó, depoimento eu não sei, eles tiveram eu não acesso à sei de íntegra que do forma depoimento. seria isso, né? O fato é que, nessa primeira versão que veio à tona do depoimento, Edelvânia supostamente falava em injeção letal. E não que ele teria Ah, tomado não, uma mas a medicação senhora está letal. falando, a senhora se refere, são duas coisas distintas. E esse depoimento que a senhora fala da 0 hora, eu até acredito que eles tenham realmente tido acesso. Esse que a senhora está falando, esse realmente eu acredito. Esse é o primeiro depoimento, que é o da Edelvânia, e que se trataria de uma espécie de confissão. Esse realmente eu ouvi, e essa informação parcialmente procede, de que a 0 hora teria tido acesso. O da Edelvânia. Certo. Esse da Edelvânia, esse é o que eu foi quando? contesto. Esse primeiro depoimento eu contesto, Em que data foi isso? parece que foi dia 14, salvo engano. No mesmo dia das prisões. Isso, é. Esse depoimento é o que eu venho dizendo desde o início, ele não tem validade alguma, porque não são palavras da Edelvânia. A Edelvânia em momento algum disse aquilo que estava escrito naquilo lá, e quando aquilo foi redigido, a Edelvânia não estava na presença de um advogado. Certo. Então eu não posso afirmar que seja fidedigno o que está escrito lá, porque a Edelvânia tenha dito. Entendi. Mas eu posso ser porta-voz da minha cliente e dizer que ela não falou o que está lá, que aquilo não tem validade alguma. Falando em depoimento válido é esse que foi colhido ontem. Esse depoimento que foi colhido ontem da Kelly é um depoimento que respeitou o direito constitucional da Kelly, sendo assegurada a presença do advogado dela, que esteve ali do lado e pôde conferir se o que estava sendo escrito no depoimento era fidedigno com aquilo que ela estava falando. Então, são dois depoimentos distintos. Um que é legal e respeitou o contraditório, a ampla defesa e assegurou a presença do advogado, e aquele pseudo-depoimento que foi feito com a minha cliente, que eles foram lá, escreveram um monte de arrazoado, coisas, e depois deram para ela assinar no Certo. final. Agora, a Edelvânia prestou um segundo depoimento? Não, e nem irá prestar. A Edelvânia só vai falar, já lhe antecipo, já informei a autoridade policial e já informei a autoridade judicial. Não haverá depoimento de Edelvânia em extrajudicial, ou seja, para a polícia e com a polícia, Edelvânia perdeu totalmente a confiança. Edelvânia foi iludida que estava assinando um documento que ia lhe fazer bem, quando na verdade estavam colocando palavras na boca dela, palavras que não eram dela, naquele depoimento sem advogado. Edelvânia perdeu toda a confiança na autoridade policial. Então assim, Edelvânia está disposta a falar a qualquer momento, inclusive com os senhores, se for permitido pela autoridade judicial, com a imprensa. Ela se dispõe a falar, a esclarecer para toda a população e na presença de vocês o que aconteceu. Isso ela está disposta a falar, e se a autoridade judicial permitir, não farei oposição alguma. Com relação a Edelvânia falar, se o juiz em algum momento disser, Edelvânia, agora que o depoimento ou for a justiça que solicitar, ela vai colaborar e vai esclarecer todos os fatos e presta todo e qualquer tipo de esclarecimento, mas perante a autoridade judicial. Edelvânia, juiz, promotor, o advogado dela, não de outra forma. Quer dizer que para a polícia, se for chamada a falar, normalmente vai falar. Não irá. Então assim, a autoridade policial conclua o inquérito, faça o inquérito da maneira que quiser. Nós nem participamos. Eu, por exemplo, nem vou à delegacia de polícia, não tenho interesse em nada na fase da polícia. Ela que conclua o inquérito e entregue. E faça um desafio a autoridade policial, se assim como tu me diz e como procede. O primeiro depoimento da Edelvânia, que foi tido como uma confissão, que eu contesto, foi apresentado para a 0 hora, desafio a autoridade policial agora a fazer a mesma coisa, mostrar para toda a imprensa nacional, para toda a população, o que disse a Graciele. Se não se está buscando a verdade real, se estamos buscando a verdade real, vamos todos ver o depoimento da Graciele. Sigilo. O sigilo está funcionando da seguinte forma. Quando interessa a autoridade policial, aí o processo corre em sigilo. Agora eu pergunto para o senhor, os senhores acham que eu não gostaria de pegar agora nesse momento o depoimento da Kelly e mostrar para toda a imprensa aqui, pegar o depoimento na minha mão e dizer, está aqui, minha cliente é inocente, minha cliente não participou do homicídio, minha cliente participou só da ocultação. Então, para mim, implica em sigilo. Eu não posso mostrar o depoimento para você, mas daí conforme as coisas vão, conforme interessa,
Daí a delegada diz, eu tenho prova disso, eu tenho prova daquilo, porque eu tenho prova da participação do Leandro. Não quero entrar na discussão do Leandro, da defesa do Leandro. A defesa do Leandro está sendo muito bem patrocinada pelo Dr. Jader. Mas o que eu tenho a dizer é que até o presente momento eu não consegui entender aonde que o seu Leandro Boldrin entra nisso tudo. Eu não consigo entender, eu não consegui achar, eu já pensei muito tempo sobre isso, já quebrei a cabeça, a grosso modo falando, a respeito disso, e não consigo identificar aonde ele possa estar envolvido com esse homicídio. Né? Então são coisas, eu tenho provas da participação, nós estamos ouvindo isso aí já há quase 30 dias, quantos dias já faz que nós estamos ouvindo isso? 20 dias estamos ouvindo isso aí. Então, a delegada tem um compromisso, então, agora, se ela quer a verdade, quer esclarecer os senhores, então, ela que mostre o depoimento da Graciele, e vamos ver se o que eu estou falando não é verdade, se o que a Edelvânia falou, e desde que eu assumi a defesa dela, não é verdade. Vamos verificar se existe alguma vírgula no depoimento que foi dado das duas incomunicáveis, que mantiveram as duas incomunicáveis, que não tinha como uma chegar perto da outra para dizer, vamos ver se não fecha vírgula por vírgula do que está no depoimento, se a ordem cronológica desenvolvida pela Graciele não é exatamente a ordem cronológica dos fatos que eu venho divulgando para vocês desde que isso tudo começou. Sua cliente chegou a comentar alguma coisa com o senhor a respeito de um benefício no primeiro depoimento dela que a polícia talvez daria no futuro? Eu não sei, não, essas coisas sórdidas, essas coisas de promete benefício, promessa de delação, que faz isso que vai ser melhor para ti, essas coisas eu não quero entrar nesses detalhes sórdidos. A delegada falou, não sei se a delegada falou, eu não estava lá, eu também não posso afirmar, né? O que eu posso fazer é ser porta-voz da Edelvânia. Né? Essa é a minha missão. Eu posso falar as coisas que ela me fala, porque daí eu estou falando por ela. Agora eu conjecturar, dizer que a delegada fez isso, fez aquilo, não posso afirmar nada disso. Ela não chegou a comentar. Não posso afirmar. Ela diz para mim o que acontece. Tão logo peguei a defesa da Edelvânia e me habilitei nos autos, eu juntei uma procuração na delegacia de polícia e uma no fórum. Lá na delegacia de polícia, eu obtive a cópia do pseudo-depoimento esse da Edelvânia, que quando eu recebi, eu até fiquei com uma certa né, para pegar. Né? Disse, eu vou conversar com a Edelvânia e vou perguntar para ela a respeito disso aqui, até porque se ela participou do delito do homicídio, eu não patrocinarei a defesa dela por motivos de fórum íntimo. Né? Não que eu ache que não seja indefensável, porque todo mundo tem a direito à defesa, independente do crime que tenha cometido. Mas eu, por motivo de fórum íntimo, não iria patrocinar. Eu disse assim, irei patrocinar a sua defesa, desde que eu tenha certeza de que a tua participação se limita só à ocultação de cadáver e que tu foi pressionada pela outra a fazer isso. E ela disse que sim. Daí, de posse desse depoimento dela, desse pseudo-depoimento, eu mostrei para a Edelvânia. Edelvânia, aqui está um depoimento onde você teria inclusive assinado. Né? Eu digo, aqui você disse que foi isso, que teve aquilo, narrando uma história que para mim parece fabulosa. E ela disse, mas esse depoimento eu nunca dei essas palavras, eu sentei numa cadeira e ao final eles me deram os papéis e me disseram que era para mim assinar, que seria melhor para mim e eu assinei. Daí eu digo assim, Edelvânia, quem era seu advogado? Não, meu advogado não tinha advogado nenhum lá. Eles até tentaram procurar um advogado para nomear ad hoc, nesses casos, quando não há defensor constituído e autoridade policial quer ouvir alguém, o natural é nomear ad hoc, ou seja, o Estado disponibilizar as custas daquele profissional para ele acompanhar o ato. Não necessariamente ele teria que acompanhar a defesa, mas sim para ele legitimar aquele ato, que aquele ato teria sido feito na presença de advogado. Então o que acontece? Diz que eles inclusive procuraram alguns advogados, contatos telefônicos, que ela estava na sala, evidentemente ela ouvia, e que não teriam se dispostos a ir lá, dada a natureza do crime, não quiseram. Diz que havia até um contato com a Defensoria Pública e a Defensoria Pública também teria renunciado a ir lá. E o que acontece? Ela disse, eu quero um advogado para mim, eu quero ser assistida. Ela insistiu, inclusive, que precisava de um advogado. E eles, no afã de ouvi-la e de, enfim... E o que providência o senhor vai tomar ou está tomando para anular esse depoimento? Se Primeira, é ilegal, deve ser judicialmente possível anulá-lo. Na verdade, existem duas coisas. Em direito existem as coisas que são nulas e as coisas que são anuladas.
Anulados é um ato que foi feito e por algum motivo depois se anula. E existem aquelas coisas que quando são feitas em desconformidade com o que prevê a legislação, do que prevê a Constituição, elas nem existem no mundo do direito, elas já são nulas. O depoimento seria? Nulo por ter... Certo. Agora, isso o senhor, a polícia sustenta que não, que ele é válido, que ele vai constar nos autos do inquérito. Então, pergunto de novo. O que o senhor vai fazer para que nós se vamos ele é no seu discutir, ponto de vista dele, nós vamos pedir ele não consta? nós vamos pedir o desentranhamento da prova, vamos discutir isso, que é a prova obtida ilícito, né? Meios Isso, ilícitos, uma né? vez que Manifesta... seja oferecida que seja finalizado esse inquérito, entregue ao MP, em que momento se faz? Olha, vai ser entregue ao MP o processo, né? Nós já nos manifestamos, inclusive, judicialmente pela ilegalidade desse depoimento. Já foi feita uma manifestação judicial a respeito disso. E já justificamos... Isso é juntado ao inquérito? No processo, está no processo no momento. Que existe o processo, existe o inquérito tramitando. No processo, perante o juiz, nós já nos manifestamos dizendo com relação à ilegalidade dessa prova. O que acontece? Justificamos que também em função de ter sido feito isso com a Edelvânia não iria mais dar nenhum depoimento à polícia. Então, uma vez concluído o inquérito, a autoridade policial vai remeter ele para o judiciário, e o judiciário oferecerá avisos ao Ministério Público que poderá oferecer uma denúncia. Né? Poderá oferecer uma denúncia colocando todos eles como incurso nas sanções do artigo 121, homicídio, e com ocultação de cadáver. Ou poderá denunciar a Edelvânia só pela ocultação de cadáver. Então, assim, existem várias possibilidades. Né? Pela lógica, acredito que o Ministério Público fará uma denúncia completa, né? Sim, mas a minha dúvida é em que momento entra essa manifestação. Uma vez que o juiz, uma vez que o juiz receba a denúncia do Ministério Público, os acusados serão citados para responder por escrito à acusação. E esse é o momento processual que eu irei me manifestar a respeito da ilegalidade da prova. Até porque existe a possibilidade da delegada não apresentar esta peça do inquérito, porque ela é facultado para ela apresentar as peças investigativas que ela julgar prudente, né? Então eu dependo que ela entregue esse depoimento lá para mim poder judicialmente discuti-lo, né? Então estou aguardando a conclusão do inquérito. Já antecipo para vocês assim, liberdade provisória, habeas corpus, coisas dessa natureza que muitas pessoas estão pensando, falando nisso, não é o momento agora de fazer. Isso seria só tumulto processual e não teria a mínima possibilidade, porque o juiz está descrito às provas, e as provas ainda não foram judicializadas, o inquérito ainda não foi concluído. Então, assim, do ponto de vista técnico, descarto a possibilidade de qualquer pedido dessa natureza nesse momento. Mas se, por exemplo, a prisão temporária deles for prorrogada, ou se for decretada uma prisão preventiva? Aí é outra situação, né? São duas situações, para falar a verdade. Se for prorrogada a prisão deles, é porque o inquérito não foi concluído. Então ainda continuamos na mesma situação. Certo. A prova não foi judicializada. Então também vamos continuar com a mesma postura, aguardando a conclusão. Agora, na eventualidade de conversão em preventivo, que eu já antecipo para vocês, não acredito em hipótese alguma, nesse momento agora, né, conversão em preventivo, sem antes a prorrogação, aí nós vamos ter que estudar quais serão as medidas a serem tomadas, porque daí a prova já estará judicializada. E nesse caso, então, o senhor, se por acaso for decretada uma prisão preventiva, aí sim o senhor pretende pedir? Aí algumas medidas serão, não sei se hábeis ou um próprio pedido, né, porque existe um princípio do juiz da causa, né, que primeiro seria para ele, né, acredito que primeiramente se formularia, que seria mais técnico, inclusive, um pedido de liberdade provisória para ela, para a Edelvânia, e não sendo esse pedido de liberdade provisória, caberia um habeas corpus, e uma vez negado esse habeas corpus, recurso ordinário para o STJ, recurso ordinário em habeas corpus para o TJ, que hoje não se admite mais habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Certo.
E quanto à pressão, o senhor mencionou que o menino teria tomado, né, teria morrido em decorrência de uma superdosagem do remédio, uma coisa acidental, e Graciele pressionou Edelvânia para ajudar ela a esconder o corpo. Isso. Que tipo de pressão, que tipo de ameaça ela fez? Olha, Por que as que ela ameaças cedeu que a essa Edelvânia pressão? me falou, é que a Edelvânia me falou que ela teria pressionado ela com ameaças, atentando inclusive contra a vida da Edelvânia, que mataria a Edelvânia se a Edelvânia não ajudasse ela, né? A natureza específica da Edelvânia, assim, das ameaças, assim, em breve, tão logo a Edelvânia possa ser ouvida, isso vai ser bem esclarecido, né? Com relação às ameaças, assim. Pois A é, pressão psicológica, assim, ela não é negada, tanto que a própria pessoa que proferiu a pressão assume ter proferido a pressão. Então, assim, eu não me detive a explorar qual é a pressão, porque o que eu precisava é que se a outra negasse realmente, que tivesse feito a pressão psicológica, né, bom, aí era um caso que nós perquiríamos. Tu está dizendo que ela fez ameaça, que ela fez isso contigo, que ela fez isso, fez aquilo, e ela está dizendo que não fez nada. Então era um caso pequenino. Mas assim, como a outra confessou, Ela admite que ameaçou matar a Edelvânia? admite que pressionou, né? Ela Admite que pressionou, não que ameaçou de morte. né? Então assim, como isso é uma coisa assim, que não tem muita relevância pro fato, entra ali naquela coisa se a ameaça era possível de tu não cometer um crime e tal. O senhor não acha que é relevante porque, afinal de contas, foi isso que levou a Edelvânia a cometer um crime muito grave, que é a ocultação de cadáver? Pois é, mas eu não sei qual é que foi as circunstâncias, assim, o emocional. Como eu estava falando antes para os teus colegas, assim, cada pessoa reage de uma forma diferente, né? Pelo que eu estou vendo das suas colocações, você é uma pessoa que age motivada pela razão, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que ajo totalmente motivado pela emoção. Então, assim, se fosse comigo, a situação seria de uma forma. Talvez fosse com a senhora, seria com outra. Então, assim, em determinadas situações, as coisas podem vir em benefício da senhora e em determinadas situações pode vir em meu benefício. Então, é muito relativo essa questão de agir com a emoção e agir com a razão. Se fosse uma pessoa que nem a senhora que age com a razão, certamente não teria tido esse desfecho. A senhora teria procurado a polícia, teria informado os fatos e nada disso teria acontecido. Agora, se fosse uma pessoa emotiva, uma pessoa que de repente se sentisse pressionada e aceitasse, não estou dizendo que nesse caso específico eu agiria dessa forma, mas varia de pessoa para pessoa. A reação, o ser humano, ele é um ser imprevisível, ele é uma caixinha de surpresa. E quanto às pás que foram usadas para fazer esse buraco, elas, no momento em que o menino estava morto, se constatou que ele estava morto, bom, pressão, não pressão, enfim, resolveram enterrá-lo. Compraram as pás. Saíram para comprar as pás aqui em Frederico. Compraram, foram lá e cavaram, enterraram. E como é que escolheram esse lugar? Era um lugar... Na verdade, assim, eu vejo só como as coisas são ingênuas, né? Se alguém tivesse premeditado o crime, jamais ia esconder o garoto quase do lado da propriedade da mãe de Edelvânia, né? Lá era um lugar que todo mundo conhecia ela, que todo mundo sabia que se ela passasse uma ou duas vezes lá, os vizinhos veriam Qual ela. a distância, né? do Então, lugar assim, da cova veja, para o lugar? só concluindo aquilo, né? Assim, como isso é ingênuo, como isso exclui a premeditação, porque se eu tivesse tempo para pensar uma coisa dessa, eu tinha procurado um lugar para fazer ocultação, onde no mínimo as pessoas ao redor não me conhecessem. Isso era o mínimo que eu ia fazer. Veja só, é a mesma coisa que eu queria ocultar um corpo e eu ocultar aqui desse lado do terreno de casa, que todo mundo sabe que eu sou o Demetrios, que eu moro aqui, que todo mundo poderia me ver. Então, assim, ó, isso pode vir que isso é um ato insano, de alguma pessoa que não está no seu estado de lucidez total, porque jamais ia cometer uma ingenuidade tão grande. Quanto à sua segunda pergunta com relação à distância, ele dá em torno de 2.000 metros no máximo da residência, numa comunidade onde pertinho todo mundo se conhece, as casas são nessa distância, é mais ou menos isso. Tem parece que me tem um rio, uma maçã, que divide entre a casa da mãe de Edelvânia e ela. Mas enfim, ali elas são todas conhecidas, né? Num raio de uns 10 quilômetros ali. E durante os 10 dias que transcorreram entre elas enterrarem o Bernardo e serem presos, enfim, serem procurados pela polícia e consequentemente presos, nesses 10 dias
Não passou pela cabeça da Delvânia procurar a polícia, enfim, ela teve um tempo razoável para pensar sobre o que tinha feito. Na verdade, isso eu já questionei com o psicólogo, a questão do remorso, quanto tempo pode levar, o arrependimento, as consequências disso, e a informação que eu obtive assim é que poderia levar até mais tempo, né? Até mais tempo e a pessoa ficar sem, que isso é uma reação assim até previsível do ponto de vista quando ocorrem essas coisas, né? Quer dizer que do ponto de vista psicológico, pelo que o senhor investigou, é normal que a pessoa por 10 dias não sinta remorso? Não é não sinta remorso, mas não sinta ao ponto de botar ele para fora, consiga segurar ele, né? Assim, e depois desse momento, daí ela foi identificada e daí não teve mais, né? A minha cliente não nega, ela não nega em momento nenhum ter participado da ocultação. Com relação a isso, eu sou o primeiro a reconhecer que ela deve ser condenada, né? Não quero que a senhora pense assim que eu, de alguma forma, tento passar a mão na cabeça da Delvânia. Não, eu digo para ela, a senhora fez uma coisa muito, muito grave. Acho que a senhora deve ser condenada. A única coisa que eu espero é que seja dado a ela um julgamento justo. Isso eu realmente espero. Quero que ela tenha um julgamento justo e que ela seja condenada dentro daquilo que ela fez. Então, assim, o que ainda falta? Precisa que seja concluído esse inquérito e que a conduta dos agentes, né, dos 3, seja delimitada. Leandro fez o quê? Graciele fez o quê? E Delvânia fez o quê? Então nós precisamos a delimitação concreta do que cada um fez para que possa ser tipificado penalmente e que cada um tenha a sua pena. E o senhor mencionou antes que ainda não conseguiu entender aonde que o Leandro entra nessa história. Então, na sua opinião, gostaria gostaria que me esclarecesse. Na sua opinião, Na minha opinião particular. Na minha opinião particular, e diante de tudo que eu já verifiquei, eu não consigo verificar aonde o Leandro teria alguma participação nisso, né? Podemos discutir, ele não era um bom pai, ele tinha alguns problemas, tinha isso, tinha aquilo, não sei. Não conheço a vida deles antes, né? Não sei se ele era bom, se ele era ruim, se ele era omisso, se ele não era, eu não sei disso. Não sei como é que era a vida dele, né? Agora, com relação a isso, é outro fato totalmente diferente, porque uma coisa é a pessoa ser omissa, uma pessoa ser relapsa, e a outra coisa é a pessoa participar ativamente de um crime dessa natureza. São duas coisas distintas, né? Então, não se pode misturar as coisas e querer condenar ele por uma contextualização. Dizer, tu foi omisso e por tu ser omisso é que ele morreu, né? Então, as coisas não podem ser contextualizadas desta forma. Elas têm que ser separadas, né? Quanto à medicação, a Graciele, no depoimento dela, mencionou como que ela teve acesso a esse medicamento, se ela comprou na farmácia. Parece que sim, me parece que sim. Teria que fazer teria que fazer uma leitura mais apurada disso. Porque é um medicamento que precisa de teria que fazer uma leitura mais apurada disso. E sou sincero, digo assim que teria que fazer uma leitura mais apurada. Sim, no sentido que o senhor não se recorda do que ela falou. Não recordo do que eu li no depoimento, não me recordo, né? Então, assim, com relação ao medicamento. Medicamento, eu não sei de que forma foi. Vou tratar com os dados concretos, ou seja, o que foi divulgado a respeito da perícia. A perícia aduz que foi encontrado no corpo do menino Bernardo a substância midazolam, ou seja, o dormonide, né? Então, assim, o que eu acredito é que ela, como disse, teria ministrado comprimidos para ele, e realmente o dormonide ele tem esse efeito, que ele gera um período ali de tranquilidade, daqui a pouco ele toma. Então, realmente, e com a constatação da perícia, eu chego à conclusão que realmente foi o que ela ministrou, os comprimidos de dormonide. E se ela veio a Frederico, para, enfim, compromissos pessoais, tal, o senhor sabe me dizer qual foi a razão de ter trazido Bernardo junto? Bom, muito bem, vamos essa questão eu vou entrar numa situação. Vamos supor, eu não estou afirmando, vamos excluir isso. No início eu tinha lhe dito assim que eu conjecturava algumas possibilidades, né? Veja só, pelo que eu entendi, ela teria chegado para um médico, então meio-dia eles estão lá almoçando, e ela teria dito assim, isso eu estou conjecturando, sim,
com base no que eu teria ouvido e depois do que eu ouvi, que teria dito, vou Frederico comprar uma televisão. Ponto. Acredito que ele deve ter sugerido, leva o Bernardo junto. Já não sei por que motivo ele teria, né? Ela não ficou meio assim, ela vir sozinha, Frederico, né? Na verdade, para mim, ela nem queria trazer o Bernardo junto. Ela nem tinha intenção. E pelo que eu entendi, seria muito mais legal para ela vir sem o Bernardo. E infelizmente o Bernardo veio junto, né? Então por isso que eu afasto toda a premeditação. Porque pelo que eu entendi, o objetivo dela era vir solita para Frederico, na linguagem aqui bem do Rio Grande. E o objetivo seria vir sozinha para Frederico e não trazer o menino junto. Mas daí, acredito que tenham sugerido para ela, leva o menino junto, né? Eu acho que a senhora já conseguiu desenvolver um raciocínio mais ou menos do que eu estou querendo desenvolver com relação a isso, né? Não. Então, O senhor não me disse, eu não posso concluir. não, mas fica bem. Eu acho que os colegas já conseguiram desenvolver um raciocínio. Os colegas homens conseguem ter É, eu raciocínio acredito ou que não? não sei se é por causa dessa. Muito bem. Acho que é isso. Ninguém mais tem perguntas. A gente já perguntou bastante. Doutor Demétrio, só confirmando, o seu nome é com Y, certo? Isso. Demétrios. YUS. Grapilha é com GL. GLIA. Que é de origem italiana? Bastante também. Bom, os próximos passos. Agora o senhor vai aguardar que esse inquérito seja concluído. Isso. E por enquanto não vai, enfim, tomar nenhuma providência, como o senhor falou antes. Não, Só depois. tomar providência eu estou 24 horas providente, né? Não, estou falando Não de vou- providências não- judiciais, não vou- como, por exemplo... Não de vou atravessar advogado. petições, nada lá, vou deixar que as coisas, até para que a delegada consiga realizar o trabalho sem nenhuma preocupação, para que depois não diga que a defesa estava o tempo todo atravessando mecanismos. Eu fico com uma dúvida. A gente estava conversando antes da chegada da colega, o senhor falou que ia deixar o inquérito como está, que tanto faz, Sim, deixa que a isso. polícia faça o que quer, Claro. vai ficar aquele Isso. primeiro depoimento. Aí depois, quando ela perguntou para o senhor disse que não, que o senhor vai tomar medidas que já... Sim, não, qual que é exatamente... não, deixa eu não ficou explicar. claro para mim. Tá, existe o depoimento lá que está na mão da... Que é o primeiro. O primeiro que Estamos está falando sempre do primeiro. lá na mão da delegada. É isso aí. Então, o que eu vou fazer hoje? Não vou fazer nada. Vou deixar a delegada fazer o que ela quiser, concluir o inquérito e tudo, e pegar e entregá-la no fórum. Assim que ela pedir, que ela... No momento que tiver lá dentro essa prova no fórum, e que a minha cliente for citada para responder por escrito a acusação, a primeira coisa que eu vou falar é que essa prova, esse depoimento, enfim, ele é manifestamente ilícito, ilegal, por isso. Nulo. Isso, nulo. Né? E daí eu vou partir para pedir o desentranhamento dele, a arguibilidade disso aí. Né? É aquela discussão, prova manifestamente ilícita frente a um processo penal. Mas é fato que nesse primeiro depoimento, que o senhor chama pseudo-depoimento, é fato que naquela ocasião está escrito lá que o menino teria tomado uma injeção. O que está escrito lá no depoimento... Não é necessariamente o que o Não. seu cliente disse, Isso. entendi. Mas está escrito isso. Isso existe. Está escrito. Isso existe. Tem como eu negar, eu li o depoimento, não estaria... E esse depoimento fala em injeção letal. Fala primeiro, fala. Ou depois... Ou, Fala não, em na duas verdade, na verdade, injeções, o né? pseudo depoimento. Veja só, o papel Sim. que ela fala. Não a minha cliente nega Sim. isso sempre, né? Tem que fazer uma diferenciação. Quando nós falamos de depoimento, parece que a minha cliente depôs de verdade, né? E não, minha cliente não depôs aquilo lá. E lá escrevia e era para ela assinar, é diferente. Outro detalhe, em relação à fase, escreve e manda assinar. Eu até não vou tirar o vídeo ali, porque aquele é o primeiro vídeo que eu tenho ali, mas vou lhe mostrar uma situação para a senhora, já que a senhora me perguntou. E agora a questão dos depoimentos, onde eu vou discutir também a prova ilícita. A mãe de Edelvânia, se a senhora tiver a oportunidade, ela reside lá próximo onde aconteceu a ocultação. A mãe de Edelvânia é uma pessoa que não sabe ler e nem escrever. Os antigos, quando tinha alguém assim, ao menos ensinavam
a desenhar o seu nome. O meu filho, quando tinha 3 anos, ele sabia escrever e desenhar Júnior, mas ele não sabia ler nada, né? Agora já não. Então o que acontece? Aquela senhora sabe desenhar o nome dela. O que eles fizeram? Eles foram lá no interior, apareceu uma viatura de 3 passos, não eram nem os policiais que eram do convívio deles ali, que eles conheciam, chegou uma viatura de 3 passos, a mulher estava cozinhando as galinhas. Chegaram para ela e disseram, a senhora tem que largar tudo e a senhora tem que ir conosco na delegacia de polícia. Pegaram e levaram a mulher lá na delegacia de polícia, conduziram ela daqui e levaram até Rodeio Bonito. Chegou lá na delegacia de polícia, escreveram, eu não sei, ainda não tive acesso a esse depoimento, não tive acesso, porque está na mão do delegado. Levaram a mulher lá, escreveram o que quiseram, e ao final pegaram aquela coitada e disseram para ela, agora a senhora assina aqui, que a senhora vai ajudar a sua filha. E era passado o depoimento. Daí eu pergunto, qual é a validade de uma prova dessa? Daí pega e escreve, daí nós vamos pegar essa prova e vamos fazer o seguinte, eu pego um papel lá e boto assim, não, que a depoente diz ter visto fulano, ciclano, beltrano, para botar até o Papa lá, que teria visto, cavando a cova 2, 3 dias antes. Que viu elas cavarem, que viu elas fazerem isso, que viu não sei mais o que. Isso consta nesse depoimento? Não sei, estou conjecturando e mostrando para a senhora como as coisas podem ser cruéis. E daí coloca o depoimento e dá para a senhora velhinha lá o depoimento para ela assinar e diz assim, ó, a senhora assassina aqui para nós, se a senhora quer ajudar a sua filha aqui, ó. E daí a velhinha vai lá e desenha o nome sem saber o que está assinando. Daí eu te pergunto, daí depois pega essa prova e judicializa lá, e daí? O senhor conversou com ela? Conversei com ela, eu tenho filmado essa senhora, mostrei o depoimento da Edelvânia, digo, eu quero que a senhora leia para mim aqui, na frente de várias pessoas lá, para ela ler para mim, a senhora sabe ler escrever, eu não sei ler e escrever, se eles Mas ela contou sobre o que foi questionado e o que ela não, respondeu? ela disse que não sabia de nada. Daí o que eu lhe digo, uma coisa é ela dizer para a autoridade que ela não sabia de nada, e daí é o que eles vão colocar no depoimento dela. Eu lhe pergunto assim, como é que vai ter uma validade uma pessoa que não sabe ler e escrever, depois vai lá e desenha o nome, e daí tu tem como absoluto aquilo que está escrito no papel. Então, no mínimo, nessa situação, tinha que ter um advogado, ou se não, uma testemunha de leitura disso, que pudesse, ou um familiar, que pudesse, que ela confiasse, e dissesse, não, meu familiar jamais iria. Então, assim, são provas que não têm valor algum, obtidas dessa forma, no afã de querer incriminar todos eles, né, provas dessa natureza. Né? Uma Esse prova depoimento o senhor pretende também envolveu o conteúdo dele, dele. envolveu o conteúdo dele, inclusive desse já tem filmagens da mãe de Edelvânia, que ela fala isso, contando essa história. Eu vou pegar o arquivo e vou O senhor não juntar. pode nos mostrar. O da mãe dela? É. Não, esse eu até posso, não há problema nenhum, porque essa prova foi eu que produzi. Ao final, se a senhora tiver tempo e quiser olhar, eu posso. Esse eu posso disponibilizar sem problema nenhum, porque essa prova foi eu que produzi. Né? Então, essas são as coisas que eu digo que não tem validade. Muito bem. Esse Era isso. depoimento que ela deu para o senhor, que o senhor falou que é uma prova que o senhor produziu, ele pode ser utilizado? Pode. Eu posso até disponibilizar ele para vocês, se vocês quiserem. Esse não há problema nenhum. Esse não há mistério. Essa é uma prova que eu produzi. Eu posso disponibilizar ele. Essa prova eu produzi, eu faço o que eu quiser dela. Não faz parte do... Eu gostaria. Essa eu posso. Tá bom? Era isso então? Era isso. O senhor precisa de um pendrive para gravar